Boa noite. Vou esperar uns minutinhos para o pessoal ir chegando. Boa noite, tudo bem com vocês? Agora sim, boa noite, Cleide, seja bem-vinda. Se quem já estiver por aqui puder me dar um feedback se o áudio está bom e se o vídeo também. Boa noite, Patrícia. Boa noite, pessoal. Eu sou a Jéssica, daqui a pouco eu já me apresento para vocês me conhecerem um pouco mais. Para quem ainda não me conhece, né, já faz um tempo que eu estou transmitindo algumas lives aqui na página do Mais Psicólogos. E hoje nós vamos falar sobre solidão, um tema que foi sugerido por uma de vocês. Não me recordo o nome agora, mas esse tema foi sugerido. E também fiquem aberto para quem tiver temas, pode mandar por inbox para a página que o Rodolfo tá separando e mostrando para os profissionais, né? Para quem tiver interesse de falar sobre aquele tema em si. Boa noite para quem chegou agora. Ai, muito obrigada, Erivânia. Que bom saber. Boa noite, Elaine. O tema hoje é solidão. Então, perguntas e situações que vocês tiverem sobre solidão, vocês podem me mandar o seu ponto de vista, o que vocês pensam, que eu quero realmente fazer uma troca com vocês. Quero entender, quero compreender o que vocês acham desse sentimento, né? Que tipo de situações? Vamos pensar um pouco ali. O tema, ele veio a partir de uma sugestão, né? De uma de vocês. O Rodolfo, que tá aqui, depois, se ele puder me colocar o nome da pessoa que fez esse pedido, né? A pergunta era a seguinte: eu gostaria de saber sobre solidão, por que nos sentimos sozinhos, mesmo estando cercado de pessoas. Então, o nosso bate-papo, ele vai começar, ele vai surgir a partir daí, né? Esse é o nosso ponto de partida. Mas eu quero realmente trocar bastante com vocês pensamentos, pensar um pouco além. Já tem uma boa quantidade de pessoas aqui. Boa noite para quem chegou agora. Vou me apresentar um pouquinho para vocês me conhecerem e nós já vamos dar início. Então, quem já tiver perguntas sobre solidão, vocês já podem me enviar já, porque assim que eu terminar minha apresentação, já vou estar conversando com vocês, né? Boa noite, Kalina. Que bom que você está aqui. Boa noite, Lucas. Gi Ferreira. Todas as perguntas serão respondidas na medida do possível, não é? Claro que todas não dará para ser respondidas, mas eu vou tentar dentro do possível. Então, vocês já podem ir enviando as perguntas. Vou me apresentar para quem ainda não me conhece. Bom, boa noite para quem chegou agora. Eu sou a Jéssica, eu sou do interior de São Paulo, sou psicoterapeuta e eu atuo pela abordagem da psicanálise, né? Então, a minha fala vai ser a partir da psicanálise, a partir desse olhar, que é como eu me proponho pensar as questões humanas, pensar a psique. Bom, eu sou de uma cidade do interior, que se chama Potirendaba, onde eu clinico em Potirendaba e também em São José do Rio Preto, que é uma cidade próxima, né? Faço parte do grupo de estudos GEPA, que é Grupo de Estudos Psicanálise do Acolhimento, que é coordenado pelo professor Renato Dias Martino. Então, bom, basicamente, né? O pessoal já deve estar mais acostumado comigo. Basicamente, é uma breve apresentação. Caso vocês queiram me acompanhar nas redes sociais, vocês me encontram por jessicakm.psico, né? Tanto no Instagram quanto no Facebook. Tem alguns vídeos no YouTube. E eu também promovo lives e supervisão clínica pelo Skype. Qualquer coisa vocês podem me procurar por inbox. Então vamos iniciar o nosso bate-papo? Né? Então o tema hoje é sobre solidão. O que vocês pensam a partir desse sentimento? O que vocês pensam a partir de solidão? Para que a gente comece a abrir o bate-papo, né? Vou trazer algumas questõezinhas no início, então, para que a gente comece a pensar.
Vindo da pergunta, por que nos sentimos sozinhos, cercados de pessoas? É bem provável que estejamos sozinhos mesmos. Por quê? Porque não é uma sensação, mas é um fato concreto. É de acordo com a realidade. Se nós formos pensar, estamos em uma sociedade atual que não quer se colocar no lugar do outro, por mais que diga que quer, sabe? Se nós formos pensar, existem encontros de monólogos, né? Eu tô sempre disputando com o outro qual dói mais. A minha dor é maior. Não, a minha dor é maior. É uma disputa de dores, né? Não, as pessoas hoje em dia, elas não querem ouvir o outro, né? Ouvir o sentimento do outro, se colocar no lugar do outro. Por quê? Porque isso não é tão simples, porque isso é desconfortável, porque isso gera uma certa cota de frustração, do qual eu evito. Se nós formos pensar, hoje em dia pede-se tanto por igualdade, por direitos iguais, né? Nesse sentido. Será que não estamos nos afastando quando queremos nos aproximar? As redes sociais, por exemplo, não estou dizendo que seja algo ruim, tá? Eu ter redes sociais, eu me envolver nas redes sociais. Mas qual é o papel dela no meu dia a dia? O quanto ela é importante? O quanto mostrar para o outro, para tentar afirmar para o outro que eu estou feliz? Será que de fato eu estou acreditando nisso? Ou eu estou querendo que o outro confirme a minha felicidade? Que é bem provável que talvez eu não a tenha. Entendem o que eu quero dizer? Já tem bastante gente aqui que tá comentando, acho isso muito bacana. Eu realmente quero expandir o pensamento a partir da visão de vocês, né? Trazer algumas questões para que a gente pense além. Então, interajam, coloquem, fiquem à vontade para isso, porque é realmente para isso a live aqui. Bom, vamos ver a primeira então. A Larissa Lopes colocou: boa noite. É assim que por muitas vezes me sinto, sozinha mesmo estando rodeada de pessoas. Não sei se o problema é delas ou é meu. Tão ruim isso. É extremamente ruim, né? Porque nós temos o uso excessivo hoje em dia de drogas, lícitas ou ilícitas. Qual é a necessidade de eu criar uma realidade ilusória, paralela, né? Vindas por drogas, né? Por drogas que te criam uma realidade paralela. Porque é bem provável que as pessoas ao seu redor não estão realmente te ouvindo, realmente se colocando no seu lugar, né? É do outro. Não sei se dá pra gente culpar exatamente todo mundo, mas o que é importante que nós pensamos é o seguinte: o que tem acontecido dentro dos lares? Não é? Eu acho que o ponto principal vem daí. Porque realmente a atenção maior que a gente espera é dentro de casa. São dos nossos pais, irmãos, amigos que estão ao nosso redor, né? O quanto eu tenho cultivado ligações que sejam nutritivas a mim. Por quê? Porque às vezes eu acabo afastando algumas pessoas por não conseguir olhar algum tipo de atitude, né? É como se eu me defendesse, é como se estivéssemos tão machucados internamente, emocionalmente, que criássemos barreiras, sabe? Para evitar o contato. Faz sentido isso para vocês? A Patrícia Ramos está complementando. Porque eu e muitas pessoas marcam de sair, ir para festas, etc. E quando chega na hora, a vontade de ficar em casa sozinho é sempre a melhor opção. Como se fosse um bloqueio. Não sei, de certo modo, é como se fosse uma... Como que eu posso dizer? Não seria um bloqueio, seria uma defesa. Sabe? Porque assim, se eu sei que eu vou para um lugar onde eu sou acolhida, onde eu sou bem recepcionada, eu não vou evitar de ir para aquele lugar. Agora, se eu vou para um lugar onde, de certo modo, eu sou julgada, né? A minha opinião não é respeitada,
onde de certo modo eu posso ser até hostilizada, sabe? Porque se nós pensarmos, hoje em dia eu não quero a tua opinião, eu quero que você concorde com a minha, sabe? Se você concorda com a minha, ok, mas eu não quero ouvir o teu ponto de vista, o outro vértice da coisa. A maior dificuldade do ser humano hoje em dia é aceitar o outro como ele é. Sabe? Porque entender que o outro pensa diferente, que o outro age diferente e que o outro sente diferente de mim, isso é fundamental. É o que nós chamamos de empatia, não é? Só que não é tão fácil encontrar. Por quê? Porque para eu conseguir ter empatia também com alguma pessoa, eu preciso ter vivenciado isso. Para eu conseguir respeitar o outro, eu preciso ter sido respeitado. E é aí que a gente entra nas famílias novamente. O que tem acontecido dentro dos lares? Não é? Eu sei que em algumas famílias é meio complicado, por exemplo, a mãe tem que trabalhar, o pai também trabalha, e o filho acaba tendo que ir para alguma instituição, para alguma creche, para alguma escolinha, né? Às vezes por uma necessidade financeira. Mas, se nós pensarmos assim, que o maior contato de uma criança, né, dela novinha, vamos dizer, até uns 4 anos, mais ou menos, o primeiro contato, né, as questões de educação deveriam vir de casa, esse primeiro aconchego, esse primeiro acolhimento, né, e às vezes essa criança passa 7, 8 horas dentro de uma escola, longe dos pais, quando chega em casa, esses pais às vezes têm outras atividades para fazer e acaba não tendo muito tempo para os filhos, né, existe uma sensação de peraí, mas cadê, né? Cadê as pessoas com que eu estou esperando agora? Existe, hoje em dia, né? Aí que a gente poderia começar a pensar o quanto é válido ou não uma criança ir muito cedo para uma escolinha. O quanto é válido ou não os pais se abdicarem do tempo com os filhos em favor de reter recursos financeiros. Quanto isso vale? Quanto vale hoje em dia eu ter 5 mil amigos, eu ter milhares de seguidores em Instagram, em Facebook, quando no meu dia a dia, quando na minha realidade, eu não tenho ninguém? Por que nós temos um alto índice de suicídio? Por que nós temos um alto índice e abuso excessivo de drogas, lícitas ou ilícitas? Porque as pessoas estão se afastando umas das outras. Me digam a opinião de vocês. A Rita colocou: quero aprender a lidar com a solidão. Me sinto muito mal e angustiada quando estou só. O que fazer? Eu preciso começar a entender que tipo de relação eu ofereço para o outro também, né? Porque às vezes a outra pessoa ela não tá compreendendo que ela não está tão presente no meu dia a dia, né? O que eu digo de presente, o que eu digo é de um acolhimento, né? Não é você estar fisicamente no lugar, não é os pais estarem fisicamente junto com os filhos, mas é a interação, é você realmente estar naquele lugar, né? Tem um artista que ele fez uma ligação entre o mundo que a gente vive hoje, né, e essa era de séries de zumbis, sabe? The Walking Dead, outros seriados que estão em alta até, né, sobre zumbis. Ele pegou uma fotografia onde tem pessoas na rua, sabe, andando. A maioria estão com seus celulares, né, e ele retira o aparelho. E ele faz uma comparação, porque tá todo mundo, sem exceção de uma pessoa, nessa mesma fotografia, onde todos estão parados, olhando para baixo. Ele tira o celular. Então, o que será que ele tá remetendo a essa questão de zumbis ou não, né? O quanto as pessoas têm se afastado, o quanto tem se criado barreiras, sejam elas virtuais, sejam elas de muros, de proteção mesmo, porque hoje eu não me sinto mais protegido dentro de casa.
Da onde se inicia isso? O que eu faço quando eu estou me sentindo com esse sentimento de solidão, né? Que foi a pergunta da Rita. O que fazer isso? Primeiro, eu preciso buscar uma ajuda profissional. Eu preciso entender que tipo de vínculos eu tenho ao meu redor. Será que eu tenho só nutrido vínculos que não me nutrem? Será que eu tenho colocado a minha energia em tipo de vínculos que na verdade me oprimem? Sabe, nesse sentido, que tipo de pessoas eu tenho permitido estarem ao meu redor? Eu tenho demonstrado para o outro quando eu gosto, quando eu quero por perto? Eu tenho dito para o outro quando ele me machuca, quando ele faz falta? Porque também precisa haver uma comunicação. Às vezes nós estamos tão machucados, se sentindo tão sozinhos, que nós muitas vezes não conseguimos expressar, né, o nosso sentimento. Quando eu busco uma ajuda profissional, em muitos casos eu acabo tendo essa questão, né? Eu preciso comunicar para o outro, tanto quando ele me faz bem, quanto ele me faz mal. E eu preciso evitar algumas situações, até porque assim, quando eu respeito o outro como ele é, isso não me obriga a conviver com ele. Certo? E boa noite para quem chegou agora. O nosso assunto é sobre solidão. Várias pessoas interagindo, isso é ótimo. O Ed Carlos colocou: nunca tivemos tanta facilidade de comunicação e ao mesmo tempo tanto isolamento social. Ou será que é justamente o mundo da tecnologia e do crescimento e da crescente expansão dos meios de comunicação que estão produzindo os indivíduos mais solitários? Olha, em certo modo, não vejo a tecnologia como algo ruim, sabe? Porque, por exemplo, aproxima as pessoas de outras pessoas. Nesse momento, a tecnologia está me favorecendo e favorecendo vocês, certo? São pessoas de diversos lugares onde a gente está tendo uma troca de experiência. Isso é bacana. Só que eu não posso ter só esse tipo de contato, eu não posso viver só em função da internet. Eu preciso ter a minha vida social, eu preciso ter amigos também reais. Não que aqui não seja, mas isso não pode ser a única via, né? Eu não posso só pensar que eu sou feliz se eu tiver um número exato de seguidores. Eu não posso pensar que a minha viagem só vai ser boa se as pessoas disserem que, nossa, que legal, se as pessoas curtirem. O meu dia a dia não pode estar pautado em likes, sabe? Eu preciso... É bacana eu querer ir em algum lugar e querer mostrar aquilo, sabe? Só que não o tempo todo, não tudo. Isso não pode ser uma prioridade. Entendem o que eu quero dizer? O fato de nós não estarmos querendo mais ouvir o outro, né? Estar com o outro. Porque quando eu faço isso, eu preciso entrar em contato com a realidade. E a realidade é dolorosa. Só que hoje em dia está criando-se uma ilusão, uma utopia de que as pessoas não sofrem, de que as pessoas não têm dias ruins, de que as pessoas não se sentem mal, né? Hoje é proibido você estar triste, hoje é proibido você ter um dia péssimo, sabe? Ninguém coloca isso na internet, já perceberam? Eu só coloco a coisa boa, eu só coloco quando eu viajo, eu só coloco as coisas que eu como, eu só coloco, sabe, momentos prazerosos, que são curtos, né? Então, não é o meu dia inteiro. E às vezes eu acabo olhando para aquilo e pensando, nossa, minha vida é uma merda, perdão da palavra. Né? Minha vida tá realmente indo para baixo, porque olha lá, a pessoa faz isso, a pessoa faz aquilo. E não é bem assim, não é? A vida, ela não é só aquilo que está exposta no social, no Facebook, perdão. Entendem? A vida, ela acontece no teu aqui e agora, não é amanhã, não é ontem. Não dá pra eu resolver coisas de amanhã, eu posso sonhar, eu posso planejar o meu amanhã, mas não dá pra eu vivenciá-lo agora. É só hoje, é só o que eu tenho construído agora. Então, quando eu quero ouvir o outro, quando eu quero me colocar no lugar do outro, obrigatoriamente para que eu faça isso, eu preciso entrar em contato com essa realidade. E às vezes ela é insuportável. E é por isso que nós fugimos.
Porque tudo isso tem que estar nos primeiros contatos. Qual que é o primeiro contato na vida? Para a psicanálise, Freud vai dizer que o primeiro contato do ser humano é com a mãe, né? É o nosso primeiro objeto de amor. Aliás, nós vamos ficar buscando esse amor materno, esse olhar reconhecedor durante toda a nossa vida, né? E se às vezes eu não pude ter, porque o que acontece é que as funções estão sendo trocadas hoje em dia, né? Então, as pessoas às vezes não planejam que um filho, ele traz algumas consequências, ele traz responsabilidades, ele traz você se empenhar, né? Eu preciso me empenhar porque há uma vida que precisa de mim. Então, hoje em dia, o que eu trouxe aquela questão no início, né? De crianças ficarem horas dentro de uma instituição o dia inteiro, porque, infelizmente, aqueles pais precisam trabalhar. Só que nem toda criança que está na instituição, os pais estão de fato trabalhando. Às vezes, algumas mães levam as crianças para a escolinha e ficam em casa, não é? Não estão de fato trabalhando. Não que quem fica em casa não trabalha, não é isso. Mas eu poderia ter uma interação maior. O que a gente poderia pensar, por exemplo? O que precisa ser discutido hoje em dia? Principalmente falando de solidão, né? Estamos cercados de pessoas, mas estamos nos sentindo sozinhos. Por que tantos artistas se suicidam? Tivemos um recentemente, na semana passada, né? Eu tenho dinheiro, que a gente vê que não compra tudo. Eu tenho a fama, milhares de pessoas dizendo que me ama, fazendo loucuras para chegar até mim, para ter um contato comigo, e mesmo assim eu me sinto sozinho. Entendem? O que é preciso ser olhado, o que é preciso ser discutido é quanto eu tenho ouvido o outro. Quando eu realmente tenho me colocado no lugar do outro. E que tipo de relação eu tenho nutrido, eu tenho permitido que esteja na minha vida. Porque a sua vida é como a sua casa. Só entra quem é convidado. Só permanece quem você convida, quem você permite. O que eu tenho permitido na minha vida? A Elaine colocou, solidão é bom, tenho grilo com isso, não antes, só que mal acompanhada. Solidão, por exemplo, eu posso estar sozinho e estar super bem. Eu posso ter momentos de certa... Não sei se eu nomearia como solidão, mas eu posso estar sozinho e me sentir bem com isso. Isso não é ruim. O que nós estamos, talvez, tratando aqui, né, é uma indiferença, talvez. Sabe? É um afastamento das pessoas. É eu me murar, é eu me proteger o tempo todo. É como se eu tivesse tão ferido, tão machucado de experiências passadas. Sabe? Experiências passadas que eu digo, às vezes é na infância, às vezes eu tive uma infância difícil, às vezes eu não pude ter um carinho, um gesto de carinho dos meus pais, uma palavra de conforto, e isso eu acabo reproduzindo. Então talvez eu não consiga fazer isso com outras pessoas. Por que eu procuro uma ajuda profissional? Porque eu vou reeditar situações que não foram bem elaboradas, né? Eu vou reeditar o quê? Um acolhimento. Sabe? Um profissional que vai me acolher e que vai me ouvir para que eu faça isso comigo. Será que eu também não tenho me abandonado em certo grau? Entendem esse outro pensamento? A Lisa fez um comentário que é ótimo, né? A rede social aproxima os longe e afasta os próximos. Exatamente. E eu preciso ter em média os dois, não é? Eu posso ter contato, eu posso ter vínculo com pessoas que eu realmente, porque eu tenho essa experiência, conheci pessoas via internet que são maravilhosas, que hoje fazem parte do meu dia a dia. O grupo de estudos que eu ofereço é online, são pessoas que a gente não tem contato, né? Mas que estamos ali... E estamos pensando questões da psique, do ser humano, né? Pensando isso. Isso é bacana. O problema é quando eu só vivo em função disso. O problema é quando eu só vou dizer que eu estou feliz se eu tiver reconhecimento do outro.
E na psicanálise, o que a gente vai pensar isso? Alguém que não consegue se reconhecer, reconhecer o próprio eu, vai obrigar que o outro faça isso, sabe? Quando eu te questiono porque você não disse aquilo. Quando eu te questiono porque você não concorda com o meu ponto de vista. Quando eu te questiono quando você não concorda comigo de certa maneira. A Ilane fez uma contribuição interessante para a gente pensar também, né? Boa noite, sou casada, mas me sinto sozinha o tempo todo. É aí que tá. No que eu tô perguntando, que tipo de relações você permite que esteja na sua vida? Quando eu busco um companheiro, quando eu busco um relacionamento, eu busco alguém que esteja comigo, não é? Um companheiro. Se eu estou me sentindo sozinho, será que é essa pessoa? O que será que tem acontecido com essa relação para que ambos se afastem? Não é? Uma relação, ao meu ponto de vista agora, é algo que um ponto de paz, né? Onde você pode trazer alguns conflitos que o outro acolhe e receber os conflitos do outro. Mas alguém que tente te acrescentar de alguma maneira, alguém que queira estar com você, alguém que te ouça, alguém que te acolha. Se isso não está acontecendo, eu preciso começar a entender que tipo de relação é essa? O que eu tenho permitido? O que eu tenho buscado nessa relação? Faz sentido? A Lu Delfino, né? Ela também é de Rio Preto, boa noite. Como explicar se sentir sozinho mesmo com a casa cheia? É lidando com isso. As pessoas não querem ouvir o outro, eu não quero me colocar no lugar do outro. Né? Essa foi a temática principal. Por que sentimos-nos sozinhos estando no meio da multidão? Porque realmente estamos sozinhos naquele momento. E aí eu preciso começar a entender, eu preciso olhar as relações que estão ao meu redor. Né? Que tipo de relações são essas? Será que eu tenho nutrido relações que me nutrem também? Será que eu tenho comunicado para o outro? Porque às vezes nós ficamos esperando que o outro faça, esperando que o outro traga, esperando que o outro mude. Eu preciso parar e olhar para o meu tipo de relação. Primeiro, para o meu relacionamento comigo. Como eu tenho me tratado? Será que eu tenho me amado? Será que eu tenho me colocado em primeiro lugar? Será que eu tenho me respeitado? Porque como eu ajo comigo, eu ajo com o outro. Como eu posso exigir que o outro me respeite se eu não me respeito? Como eu posso exigir que o outro me ame se eu não me amo? Né? Se eu não tenho nutrido esse amor e esse respeito por mim mesmo. Então nós precisamos começar a olhar que tipo de relações estão ao meu redor. Qual é a minha forma de relacionar com o outro e comigo? A solidão, principalmente, ela tá no afastamento das pessoas. Às vezes nós ficamos assim, esperando que o outro faça algo por mim, né? Eu espero que o outro venha me pedir desculpas. Eu espero que o outro diga que estava errado. Eu espero que o outro faça um gesto de carinho. Se às vezes eu tenho vontade de fazer um gesto de carinho para alguém, aquela pessoa de fato merece. Por quê? Porque aquela pessoa me respeita, porque aquela pessoa me instiga a ser alguém melhor. Por que não retribuir essa gratidão? Por que não demonstrar quando aquela pessoa te faz bem? Por que só esperar que o outro te diga? Por que eu não dizer? Será que são relações reais? Ou será que eu tenho fantasiado um tipo de relação? Será que eu estou pensando que aquele relacionamento que eu estou é de acordo com a minha fantasia e não como na realidade ele é? Sabe? Porque às vezes nós estamos em uma relação que é frustrante, que nos oprime, que nos ataca o tempo todo. Só que para eu entrar em contato com essa realidade que é tão dolorosa, nesse momento eu não consigo. Então eu acabo fantasiando aquela relação. Eu acabo pensando que não, ele fez isso, eu acabo criando os desculpas pro erro do outro, sabe?
Não, ele fez isso, mas porque ele estava cansado. Não, hoje ele não falou comigo, mas porque ele devia estar estressado. Não, mas sabe? Eu começo a arrumar desculpas pro erro do outro. Aí, como que tá o meu relacionamento comigo nesse momento? Entendem? A Lisa complementou, né? Marco, mas nunca vou. Mesmo sendo acolhida, bem recebida, no fim a preguiça ou o desânimo ganho. Depois que vou, me sinto bem. Aí você precisa entender qual que é o teu tipo de relacionamento com você. Por quê? Porque às vezes, por alguma situação passada, por alguma experiência, por exemplo, vamos usar um exemplo para eu tentar ficar mais claro. Se às vezes o relacionamento dos meus pais não foi um relacionamento amoroso, carinhoso, de respeito, sabe? Às vezes eu acabo vivenciando aquilo e acabo me sentindo com uma culpada por aquela relação não dar certo, por acreditar talvez que o problema seja eu, ou será que eu fiz algo, né, para que eles não dessem certo? Tô pensando no filho agora, né, o filho que se sente assim. Quando eu vou para a vida adulta, quando eu começo a me relacionar com as pessoas, talvez estou usando hipóteses, tá? Não quer dizer que seja isso. Pode ser que eu me sinta culpada e que eu não aceite alguém que demonstre carinho por mim. Porque se a minha mãe não teve, ou se meu pai não teve esse tipo de afeto, então o outro também, então eu também não posso ter. Então, às vezes, eu afasto as pessoas por estar machucado demais. E eu tenho medo de me machucar de novo. Ou por uma culpa, como no exemplo que eu usei. Uma culpa porque meus pais não tiveram esse tipo de carinho, esse tipo de atenção, então eu também não posso ter. Sabe? Uma situação super egóica que a gente vai chamar na psicanálise. Quando uma parte de você te critica. Quando uma parte de você te boicota de certa maneira. Existem pessoas que me dão carinho e me dão atenção, mas eu me afasto disso por outros motivos. Por isso que é importante que eu procure uma ajuda profissional. Porque não tem como eu generalizar. Porque cada história, né, cada vivência sua é particular, é sua. Então a gente precisa entender a partir do teu contexto, a partir da tua história, o que te faz você se afastar de pessoas que estão te querendo bem. E a gente precisa entender, será que realmente estão te querendo bem? Será que realmente eu sou acolhida? Ou será que no fundo eu sei que eu não sou acolhida? Então, existem vários desdobramentos. A Poliana trouxe uma questão. O que você acha das relações, seja de namoro ou amizade, nas redes sociais? E por que elas estão cada vez mais frequentes? Estão cada vez mais frequentes porque as pessoas têm se afastado cada vez mais da própria realidade, né? Do próprio outro. Por quê? Se nós pensarmos em questão de, por exemplo, Zygmunt Bauman, que é um sociólogo, historiador, ele traz uma questão de tempos líquidos, né? De relacionamentos líquidos, ou seja, frágeis, de fácil mutação, né? Pessoas que hoje em dia nós vivemos em uma sociedade onde nada se conserta, tudo se troca, tudo se desfaz. Nas redes sociais, se eu tenho alguém, se eu tenho um amigo virtual do qual eu não gosto, é muito simples. Eu vou, bloqueio, deleto. Eu não preciso me explicar para aquela pessoa. Eu não preciso dizer por que eu estou rompendo aquela amizade. Agora, na realidade, as coisas são diferentes. Na realidade, eu preciso dizer para o outro, né? Olha, eu não vou poder mais sair, ou eu começo, né? Eu preciso dar alguma explicação. Entendem? Porque cresce tanto namoros virtuais. Pra mim fica difícil de entender, sabe? Uma amizade, pra mim, é solúvel, até que vai. Agora, um namoro, um relacionamento, mas peraí, vocês não se tocam, vocês não têm um carinho, vocês não têm um abraço. Como? Me parece um pouco surreal, me parece fantasioso. Do que eu estou fugindo na realidade? Não estou dizendo que isso não dê certo. Pode ser que você conheça alguém virtualmente, mas que isso venha para a realidade. Mas ficar anos virtualmente não é muito pouco? Não é eu aceitar muito pouco do outro? Estou dizendo de uma relação amorosa, não é?
A Gi Ferreira colocou: você chega em casa, faz um café, senta na sua poltrona favorita e não tem ninguém. Você que decide se isso é solidão ou liberdade. Qual a sua opinião sobre essa frase? Aí a opinião é realmente particular de cada um. Porque poderia ser uma paz, tô chegando, tô descansando, e poderia ser uma solidão também. Mas, de certa forma, o que importa é, se não é uma solidão, por exemplo, se eu não estou me sentindo sozinho com aquilo, é porque, de fato, eu tenho pessoas, eu tenho relações que me nutrem de alguma maneira. Para que eu não sinta que isso seja uma solidão, eu posso ter um amigo que eu sei que se eu precisar dele, eu posso contar. Eu posso ter um companheiro que naquele momento não pode estar, mas eu sei que com ele eu posso contar. Eu posso ter por exemplo, eu poderia estar morando sozinha e ter uma família e saber que se eu precisar, eu posso ir até lá. Então, chegar na minha casa, nesse tipo de situação, fazer um café e sentar na poltrona favorita, pode ser uma liberdade. Eu faço quando eu quero, como eu quero. Agora, se por outro lado, todas as minhas relações eu não posso confiar, eu não consigo olhar para alguém e dizer: nossa, com essa pessoa eu posso contar. Aí eu vou sentir uma solidão. Por quê? Porque nós precisamos, né, assim, de um acolhimento. O maior desejo do ser humano é o de ser amado, muito antes dele amar. Então, o maior desejo do ser humano para a psicanálise, para Freud, o maior desejo do ser humano é o de ser amado, é o de ser desejado pelo outro. E isso é o que a gente vai buscar. Por que no início eu disse que para a psicanálise nós buscamos esse amor materno em outras pessoas, constantemente? Nós não estamos buscando um grupo seletivo. Nós buscamos uma pessoa, um amor, alguém que olhe para mim, alguém que me reconheça, alguém que me respeite. Boa noite para quem chegou agora. A Marina colocou: é isso aí, eu me sinto muito só, não consigo me acostumar com isso. Marina, quando eu estou me sentindo muito só, quando qualquer sentimento, quando qualquer experiência esteja pesada demais, eu procuro uma ajuda profissional. Para eu poder olhar para situações com um outro olhar. Para eu poder aprender a me ouvir. Aprender a ouvir o que eu quero naquele momento. Porque o que nós queremos não é quantidade, mas é uma qualidade nos relacionamentos. Por isso você não vai ter 5.000 amigos na vida real. Isso é impossível. Você vai conseguir contar na palma de uma mão os amigos com quem você pode contar. De fato. Respeite eles. Nutrem esse tipo de relações. Pessoas que querem o teu melhor devem estar ao seu lado, sabe? E eu preciso permitir isso. Porque às vezes nós não percebemos, mas nós afastamos as pessoas que estão querendo o nosso bem. Sem perceber, sabe? Se nós pensarmos em um animal quando ele está ferido, quando uma pessoa tenta ajudar... Vamos pensar num cachorro, né? Todo mundo já viu um cachorro ferido, né? Se você vai tentar pegar ele vai te atacar, não vai? Ele vai tentar te morder. Por quê? Porque ele tá machucado. É um exemplo grosseiro. Mas se nós formos pensar no ser humano, né? Quando eu estou machucado, às vezes eu machuco o outro pelo simples fato de eu estar machucado. Não explica nada, sabe? Não é uma desculpa para isso. Mas é um meio, é uma autodefesa, né? Que o ser humano usa para isso. Fazem sentido tudo isso pra vocês? Porque assim, não precisa fazer sentido também. Mas eu tô tentando quebrar alguns paradigmas, olhar de um outro modo, né? Vamos ver se isso tá chegando até vocês. Me digam o que vocês acham, não precisa ser igual ao meu pensamento. Mas só pra gente pensar junto. O que é a solidão pra você? Me diz aí, eu quero saber. A Natércia complementou muito bom, né? Vivemos em uma era do narcisismo. Nós precisamos entender que uma cota de narcisismo é fundamental, certo? Eu preciso ter um pouquinho de narcisismo. O que é narcisismo, né? Na psicanálise, o Freud ele vai pegar isso do mito de Narciso,
né? Da mitologia grega, onde o Narciso, ao olhar sua própria imagem, fica apaixonado por si mesmo e acaba definhando ali. Ele vai até a morte, não conseguindo, né, se relacionar, se desvencilhar daquela imagem do qual ele se apaixonou. Esse é o narcisismo que nós temos hoje. Estamos preocupados com o quê? Conosco mesmo. E isso, certa cota, é fundamental. Porque senão, né, eu preciso cuidar de mim. Eu preciso me interessar por mim mesmo. Então eu preciso ter uma cota. O problema é quando fica um narcisismo severo, sabe? Quando toda e qualquer ação minha vai a partir do que eu quero, vai a partir de como eu penso. Aí, o meu respeito, porque nós precisamos entender que o meu respeito termina quando o teu começa. Então, eu preciso ter esse senso, né? Será que, querendo o meu respeito, eu não ultrapasso a tua barreira? Então, nós precisamos entender o que é a igualdade que nós estamos pedindo. O que é a liberdade que nós temos pedido. Será que nós estamos nos afastando, querendo nos aproximar? Será que eu estou pedindo uma liberdade, uma igualdade, de acordo com o que eu penso, não respeitando o que o outro pensa? A Larissa colocou, como dizer, por exemplo, ao nosso parceiro que nos sentimos sozinhos em relação à sua presença? Bom, aí cada um vai encontrar a maneira mais delicada de colocar isso em uma conversa. Mas eu posso dizer para o outro que... exatamente o que você disse. Olha, eu tenho me sentido sozinha, mesmo você estando aqui. É conversar sobre isso, sabe? Porque para você algumas coisas vão ser essenciais dentro de uma relação. Para ele pode ser diferente. Então, às vezes, essa outra pessoa não está entendendo que aquela determinada ação, que uma palavra, um gesto, faz tanta falta para você. Porque, às vezes, para ele não faz. O modo dele agir, o modo dele viver. Então, por isso que é importante, dentro de um relacionamento, sempre ter o diálogo. Eu preciso dizer para o outro o que eu gosto e o que eu não gosto. Quando? Quando as coisas acontecem, né? Então, por exemplo, eu poderia dizer hoje para ele que nossa, hoje eu senti sua falta. Aliás, eu tenho sentido a sua falta já tem um tempo, né? Tem um tempo que eu tenho sentido você meio afastado, meio longe. Tá acontecendo alguma coisa? Porque às vezes a pessoa tem algum problema que não te trouxe ali. E às vezes juntos vocês podem um acolher o outro, né? Nesse sentido. Então precisa ter um diálogo. Eu preciso entender o que tá acontecendo na relação. Por que eu não tô querendo um abraço? Por que eu não tô querendo estar com você nesse momento? Né? Será que você gosta dos teus momentos de estar sozinho? Preciso respeitar isso também. Mas eu também preciso de um momento de estar junto. E aí o outro também precisa respeitar. A Ivani colocou, eu me sinto sozinha no meu ambiente de trabalho. Eu sinto como se algumas pessoas não gostassem de mim porque estou sempre sendo elogiada, mas não sou melhor que elas. Não é isso. Eu só não concordo como elas se comportam, porque sinto essa solidão. Bom, sentir solidão, em certo modo, não é algo... É algo natural, na verdade. Nós vamos sentir em alguns momentos, né? Agora eu preciso olhar para esses momentos e entender. Eu preciso passar por isso? Eu preciso estar com essas pessoas? Eu gosto desse trabalho? Eu preciso estar nesse trabalho? Né? Muitas vezes eu entendo que sim. Se eu preciso estar nesse trabalho e se isso tem me machucado, por que eu tenho me importado com o que os outros dizem de mim? Porque entendem que como nós estamos numa era, quer dizer, numa sociedade, numa época onde eu não quero me colocar no seu lugar, então é óbvio que é muito mais fácil eu apontar o dedo e te julgar, dizer que tá errado, dizer que não é bom, dizer que é desqualificado. É muito mais fácil. Por quê? Porque para eu elogiar, para eu reconhecer, eu também preciso entrar em contato com a realidade. Reconhecer na minha realidade que bacana, olha isso que você fez. Elogiar, sabe? Algo meio escasso.
Faz sentido isso? No meu ambiente de trabalho, eu preciso pensar o que tem me deixado com esse sentimento? Será que é no trabalho ou será que é de outra relação? Porque muitas vezes, se eu não dou conta de pensar que esse sentimento não é do trabalho, mas é lá de casa, só que pensar que na minha casa eu tô me sentindo sozinho, não, às vezes é mais palpável eu sentir que é no trabalho. Então eu jogo questões de casa pro trabalho. Sabe? Então, às vezes eu relaciono isso. Vocês compreendem esse pensamento? É um pouquinho mais complicado, vamos dizer assim. Às vezes eu não dou conta de entrar em contato com o sentimento vindo de uma pessoa. Aí, na psicanálise, nós vamos chamar isso de transferência. Aí eu transfiro para outra pessoa esse sentimento. Sabe? Às vezes eu tenho me abandonado. Às vezes eu tenho me deixado sozinho. Como eu não consigo reconhecer isso em mim, às vezes eu jogo isso no outro. E aí eu digo, você me deixa sozinho. Você não me reconhece. Você não me ama. Por isso que eu preciso começar a olhar. Eu estou só culpando o outro ou eu estou também me responsabilizando? Porque eu sou responsável pelas coisas que acontecem. Se o outro me machuca, por que eu permito? Entendem? É um tema bem questionador hoje. Deu pra entender, Ivani? Não tô dizendo que seja o seu caso. Foi só, pensei além, só trouxe algumas suposições, né, pra gente pensar. A Clarice Kelly, acho que é isso. Acredito que as redes sociais fizeram com que as pessoas se afastassem. Por exemplo, brincadeiras na rua, quase ninguém liga pra ninguém, em datas comemorativas, presos em curtidas. Sim, mas tem um outro agravante que também fez isso. Estamos, por exemplo, no Brasil. É um Brasil violento. Hoje em dia não se pode mais deixar uma criança brincar na rua. Por quê? Porque perderam-se as leis, perderam-se as regras. Regras que não é da sociedade, mas que são dos lares. Tá tendo uma inversão de valores. Por exemplo, existem algumas questões educativas que têm que vir da família, não da escola. Certo? Só que hoje em dia tacam para a escola, tacam para o mundo cuidar. Por isso que eu preciso parar e pensar, o que é um filho? O que eu preciso ofertar para esse filho? Qual é a demanda que eu vou precisar abdicar da minha vida para estar com ele? Porque existem algumas questões de educação, de... como que se diz? Questões familiares, sabe? Eu preciso ter uma questão, na psicanálise nós vamos trazer a questão do não. Da onde que vem esse não? Esse não vem da função paterna, né? Para quem tem alguns conhecimentos, nós podemos pensar num complexo de Édipo, algo do tipo. Alguém que vive sem limite, sabe? Alguém que não entende que tudo que deseja ou que pensa não vai poder ser feito como se quer. Não é? Porque a realidade não permite isso. A sociedade não permite. Se nós pensarmos nos menores infratores, será que eles tiveram essa questão dentro de casa de que precisa-se ter um limite? Um limite assim, o meu limite termina quando o seu começa. Então eu não vou poder roubar a sua coisa porque eu estou invadindo o teu limite. Mas será que o meu limite não foi invadido? Por quem? Será que às vezes não foi pela família? Não estou dizendo aqui de meritocracia, mas eu estou dizendo de questões, de vínculos, de acolhimento, sabe? Nós reproduzimos o primeiro contato, o contato com a mãe e depois o contato com o pai, que são fundamentais na vida de uma criança. Ah, mas e quem não teve o pai ou quem não teve a mãe? Eu estou falando aqui de função. Função materna e função paterna. O que é essa função? É aquele que vai cumprir com o papel. Não necessariamente vai ser o pai biológico ou a mãe biológica, não é? Porque trazer uma criança ao mundo, isso não quer dizer que você vai se tornar mãe ou pai, né? Funções são coisas diferentes. Pode ser desempenhada por um avô, por uma avó, por um tio, por uma tia, por um parente, por uma mãe adotiva, por um pai adotivo, né? Funções podem ser desempenhadas,
certo? Então são essas funções. Será que eu tive um norte? Será que eu tive alguém para dizer, olha, existe um outro caminho? Será que eu fui direcionado para isso? Será que a sociedade faz isso? Será que a sociedade dá oportunidade? Será que tem se investido em educação? Será que não é conveniente para os crimes de colarinho branco que a gente vê hoje que as pessoas não pensem? Por que será que estão tirando filosofia das escolas? Você não pensar, você não parar, você não questionar é conveniente. Ó, já fomos para outro lado já. A Alba colocou, né? Concordo, às vezes é melhor manter a distância, se respeitar e respeitar o outro. A princípio, a primeira questão é o respeito. Eu preciso respeitar o que o outro é, como o outro é, não é? Isso não vai te obrigar a conviver com ele. Porque se como o outro é algo que me fere ou algo que não me agrade, eu me afasto. Mas aí eu não tô machucando ele e também não tô me machucando. Porque eu reconhecer alguém como ele é, e aquilo me fazer mal e eu insistir naquilo, aí eu vou estar me machucando. Aí eu não vou estar me respeitando. A Mayara colocou, às vezes estamos rodeados de tantas pessoas, aparentemente de tantos amigos, mas no fundo há um grande vazio, nos sentimos tão só. Às vezes, Mayara, às vezes não, o que a gente mais busca é esse olhar reconhecedor materno, sabe? Algo que preencha isso. Às vezes, se esse sentimento de solidão é porque tem uma lacuna em aberta, porque tem um sentimento lá da minha infância que não foi preenchido, eu vou continuar com esse vazio, sabe? E às vezes eu vou ter que aprender a conviver com esse vazio. Será que o que eu tô chamando de solidão não é uma lacuna em aberta? Não é um espaço em aberto que não foi preenchido? Por exemplo, será que quando eu era criança eu queria ter recebido um abraço e um eu te amo dos meus pais e eu não tive? E talvez nunca vá ter, né? Porque é alguém que não tem esse tipo de atitude, não tem alguém que não vai fazer isso, né? Ou alguém que, enfim... Não tem como nós voltarmos a ser crianças e preencher esse buraquinho que ficou aberto. E às vezes o que eu chamo de solidão hoje é esse buraquinho que tá aqui, que eu não consigo lidar com isso. Aí, como lá atrás eu não consegui ter esse sentimento, ter essa sensação, às vezes eu não vou ter a capacidade de reconhecer quando isso me é ofertado. Às vezes eu até tenho pessoas ao meu redor que estão me acolhendo, mas eu não consigo reconhecer, eu não consigo acreditar. Porque de quem eu mais esperava, eu não tive. Faz sentido? Isso é um desdobramento um pouco maior. A Vilma colocou, eu não consigo nem ir mais na psicóloga. E olha que eu adorava conversar com ela, hoje eu corro. Porque ir para terapia é algo muito doloroso. Porque eu preciso entrar em contato com tudo isso. Eu preciso entrar em contato com o que tá doendo. Eu preciso entrar em contato com o que eu tô chamando de solidão. Entendem? Estar em terapia não é fácil. Aliás, é muito difícil. Mas é importante. Exatamente, a Alba complementou, né? Isso, a vida real é mais do que likes. A Luciane colocou, nossa, mas quando se coloca coisa triste ou introspectiva, as pessoas te ligam e dizem para não se expor. Mas por que eu não vou expor uma realidade? Porque foi quando eu disse, né? As pessoas não colocam coisas tristes nas redes sociais. Não tô dizendo que você tenha que expor as coisas ruins, né? É que eu só não posso pensar que só aquilo que eu tô expondo é real. Eu preciso me permitir entristecer. Sabe? É isso que tá virando utopia hoje em dia. Ninguém pode estar triste, né? As pessoas não se permitem mais a isso.
E aí o que acontece? Às vezes eu tô triste por, sei lá, eu perdi um emprego, ou às vezes eu tinha um amigo que eu gostava tanto que se afastou, ou eu tive alguma perda, sabe? É natural da vida, e eu me entristeci por isso. Às vezes isso já é rotulado como depressão. E não, nem sempre, né? É um processo de luto. Então, eu preciso entender o que eu estou postando? Por que eu estou postando? O que aquilo é real para mim? Porque para algumas pessoas só é real se o outro reconhece, porque eu não dou conta de reconhecer. Então, por exemplo, a minha viagem só vai ser boa se as pessoas verem. Aí eu vou estar bem. E não pode ser desse jeito. Curta a tua viagem, curta cada segundo, porque é o que você está vivendo naquele momento. E aí depois, quando você voltar de viagem, você pode postar aquelas fotos, não tem crime nenhum nisso. Eu também faço isso. A questão é, eu vivi, né? Eu não fiquei só preocupada com o que o outro acha, com o que o outro diz. Não, peraí, como eu me sinto? Como eu curti, né? A Vanessa colocou então, doutora, mas veja só. Entende que hoje em dia as pessoas demonstrarem em redes sociais momentos de tristeza interfere muito em um trabalho? Bom, depende do que você está chamando. Por exemplo, assim, o que não tô dizendo que é para postar as coisas, né? Eu só preciso entender que é só por eu. Porque o que acontece? Tentar explicar de uma outra maneira, né? Às vezes eu olho para a vida do outro e como as pessoas só mostram as coisas boas, né? Os momentos bons, os momentos em que você sai, os momentos assim, eu acabo pensando que a vida do outro é perfeita. É aí que tá a questão, o X que eu quis trazer, né? Porque ninguém vai trazer o que é ruim. A questão é como eu olho para o que o outro posta. Porque se o outro posta que viaja, se o outro posta que tá feliz o tempo todo, eu acabo olhando para aquela vida e pensando, a minha não é boa, porque olha lá, aquela pessoa só posta isso ou aquilo, sabe? Sabe a grama do vizinho sempre é mais verde? Tipo isso, né? Sim, eu entendo que existem questões profissionais que olham as redes sociais, né? É por isso que eu não posso expor tudo da minha vida. Não tô dizendo para as pessoas exporem, hoje eu estou triste, não é isso. Mas eu preciso olhar para a vida do outro e entender que a vida do outro também tem momentos difíceis, assim como a minha. Entender que o ser humano é feito de momentos bons e momentos ruins. Natural. Faz sentido? O Lucas fez uma pergunta que a gente pode deixar para uma próxima. Não vou entrar em detalhes porque talvez seja um pouco polêmico. Ok, Lucas? A Rita colocou, por a verdade, tem gente perto, mas nós nos sentimos só. Essa é a pior solidão. Sim. A Vanessa colocou, muitas vezes as pessoas nos avaliam pelas postagens em redes sociais. Podemos perceber em publicações de pessoas como estão sua autoestima. Sim, é por isso que eu tenho que me policiar no que eu tenho postado, sabe? Sim, poste coisas legais, mas não viva só em função disso. Viva a tua realidade, viva o teu dia a dia. Tem tantos momentos prazerosos no dia a dia, né? Que eu possa estar investindo, que eu possa estar com alguém, que eu possa estar dando uma gargalhada junto com alguém, vendo algo, sabe? Invista também nesses momentos. É só eu ter um cuidado no que eu tenho postado, no que eu não tenho. A Ivone colocou, nossa, Jéssica, você toca minha alma. Estou emocionada, você me fez ver os momentos com outro olhar. Eu sempre me senti sozinha desde minha infância. Até agora não é um sentimento bom pra mim. Sim, é porque às vezes esse sentimento fica, sabe? Na psicanálise nós vamos dizer que o sujeito, ele é formado por símbolos, né? Se eu simbolizei dentro de mim uma questão de estar só, de me sentir sozinha, uma questão de solidão mesmo,
Pode ser que eu vá reproduzindo isso ao longo da minha vida. E aí eu nunca vou conseguir reconhecer o que as pessoas fazem por mim, sabe? Eu sempre vou achar que, fez pra poder agradar, ou eu nunca vou achar que eu tive mérito, sabe? Então eu preciso aprender a olhar pra mim, a reconhecer os meus valores, reconhecer as minhas qualidades, né? Todo mundo tem qualidades. E às vezes eu não consigo reconhecer. Se o outro me fez algo de bom, eu já acho que é por algum interesse, eu já acho que já é pra, sabe? Às vezes eu distorço isso. Então, é porque às vezes eu não tô conseguindo me reconhecer. E aí eu não reconheço o que o outro faz por mim. Vocês entendam? Eu tô tentando trazer um pensamento um pouquinho mais além. Não sei se tá ficando claro. A Isarlene. Me desculpa se eu soletrei errado, né? Ser rejeitado na infância faz a pessoa se afastar das outras pessoas? Com certeza. Principalmente se você é rejeitado pelos seus pais. Sabe? Muito. Traz muitas consequências no futuro. Que bom que você tem gostado, Rodrigo. Fico feliz. Velaine, muito obrigada. Que bom que você tem gostado. A Fabi colocou: não suporta os outros. Não suportar os outros pode sinalizar que algo na maneira de me relaciona não está bem. A maneira como eu me relaciono. Por exemplo, às vezes estou usando suposições, tá? Nunca é via de regra, tá? Nunca é isso exatamente. É caso a caso, na verdade. Mas às vezes eu não dou conta de reconhecer algo em mim, sabe? Por exemplo, eu não dou conta de reconhecer que eu tenho um sentimento de inveja, porque isso todo mundo tem, isso tá em todo mundo, né? Tem até uma live que eu fiz aqui anteriormente falando sobre inveja, sobre isso, sobre quando nós sentimos inveja, né? Sentimento comum. Às vezes eu não consigo reconhecer isso em mim. E aí eu jogo pro outro. Você tem inveja, você quer acabar com a minha vida, você, sabe? Aí eu começo a projetar no outro coisas minhas, que eu não dou conta de reconhecer. Então, por exemplo, se às vezes eu tenho, sei lá, vamos usar uma suposição aqui. Se às vezes eu humilhei alguém, sabe? Depois eu tomei consciência disso, de que eu fiz mal pra alguém. Só que eu não consigo reconhecer isso em mim. Então eu vou jogar isso pra uma outra pessoa. Não, tá vendo aquela pessoa o quanto te fez mal? Olha, aquela pessoa como faz mal pro outro, sabe? Então, sim, às vezes, como nós relacionamos com nós podemos nos relacionar com o outro, né? E às vezes eu não suportar estar perto das pessoas é porque às vezes eu tô jogando coisas minhas no outro, ou às vezes porque o outro tem me ferido muito. E aí eu já não consigo acreditar em ninguém. Aí eu já não consigo ter confiança em ninguém. Então é por isso que é sempre preciso, quando eu sinto que o fardo está pesado demais, eu preciso buscar uma ajuda profissional para isso, para que eu pare, para que eu olhe para minha vida, para que eu olhe para a situação, para que eu aprenda a me ouvir o que eu quero, não o que o outro quer por mim, sabe? Para que eu aprenda a satisfazer o meu desejo, não o que o outro deseja por mim, sabe? Porque às vezes eu tô me sentindo sozinha, mas por ter me afastado de mim mesmo. Às vezes eu não tenho olhado para mim, e isso pode gerar um sintoma de solidão, um sentimento de solidão. Solidão de si mesmo. Esse é o pior, essa é a pior solidão. Quando você tem te deixado, sabe? Quanto você tem te deixado de lado. A pior solidão, o pior machucado, o pior ataque que alguém pode sofrer é o que ele faz a si mesmo. É o que você provoca para si mesmo. Inês, qualquer coisa a gente pode conversar por inbox, né? Ou me diz aqui o que é. O Paulo colocou: a frieza dentro dos diversos tipos de relações tem feito pessoas se isolarem dentro do seu próprio mundinho. A falta de sensibilidade e percepção ao que está acontecendo com o próximo.
Exatamente. É o que a gente disse um pouquinho anteriormente, né? Porque eu me colocar no lugar do outro, precisa entrar em contato com a realidade. E quando eu me coloco no lugar do outro, eu preciso reconhecer que ele pensa diferente, que ele é diferente de mim. E nem sempre as pessoas estão querendo que o outro seja o outro, mas querem que o outro seja um espelho meu, que ele pense, que ele haja como eu faço, porque aí tá confortável, aí estamos iguais, não é? O Luiz Carlos colocou: ser só e estar só são coisas distintas. Você não acha que, na maioria das vezes, as pessoas constroem muros para evitar o sofrimento e assim acabam solitárias? Sim, mas eu só construo muros se eu estou machucado. Eu já estou muito machucado. E eu acabo usando defesas para me afastarem das pessoas. Sabe? Eu acabo usando defesas, mas porque eu já estou machucado. E muito machucado. É como se... Sabe quando um fruto ele é tão delicadinho que ele cria uma casca grossa para proteger? É tipo isso. Por que que as pessoas entram em psicose? Por que que as pessoas usam drogas? Por que que as pessoas têm usado tantas medicações? Entendem? A Poliana colocou: e quando você se sente sozinho, porém tem dificuldade de chegar nas pessoas para conversar e de fazer amizades. Bom, Poliana, aí eu preciso de uma ajuda profissional. Porque eu primeiro preciso ter o contato com alguém, sabe? Para que eu me sinta segura. Por exemplo, eu era uma pessoa que era muito tímida, sabe? Muito tímida, extremamente. Tinha dificuldade de conversar com as pessoas. A partir do momento que eu fui para terapia, que eu fui entender isso, da onde vinha isso, da onde vinha essa timidez, aí você vai entendendo, você vai conseguindo se soltar. Mas a questão tá, né, o quanto você olha para si, o quanto você se respeita, porque às vezes eu me afasto do outro, às vezes eu tenho medo de conversar com as pessoas, pensando o que será que elas vão dizer, como elas vão me julgar, como elas vão me tratar. Porque é bem provável que eu tenha sido recriminado anteriormente. É bem provável que eu tenha sido oprimido de alguma maneira e eu sinto medo de sentir aquilo de novo. E então eu me afasto, sabe? Eu já me machuquei, mas eu me machuquei tanto. E aí eu não quero sentir isso de novo. Então eu me afasto, eu me isolo, eu fico retraído. Entende? Então o primeiro passo é buscar uma ajuda profissional e entender. Por quê? Da onde vem esse medo? Porque às vezes nós pensamos que o medo vem de algo e ele vem de outro. Sabe? A Vanessa complementou: quando o amor acaba, as desculpas são as primeiras coisas que aparecem. Exatamente. Eu começo a arrumar desculpas para o erro do outro. A Priscila colocou: por que psicólogos sempre se baseiam no passado da pessoa, se cada um se constrói ao longo do tempo? Bom, pelo menos para a psicanálise, né, que é a forma como eu atuo, o que a psicanálise pensa do indivíduo? O que ela vê, né? Para a psicanálise, desde se a sua gestação foi desejada ou não, isso já influencia no que você é. Freud, ele vai trazer fases do desenvolvimento libidinal, né? São 4 fases para ele, que é a maturação da psique, né? A maturação do emocional mesmo do indivíduo. Então ele vai trazer fase oral, fase anal, fase fálica e fase genital, né? São 4 fases que o indivíduo vai passando. Quando a gente olha para a história do sujeito, né, vai depender de como foram as primeiras experiências. Nós reproduzimos isso ao longo da vida. Por exemplo, vamos usar um exemplo aqui para ficar mais claro isso, né? Bom, primeiro só eu respondendo a Priscila. Priscila, nós vemos a sua história porque nós entendemos que você é construído, uma construção de experiências, sabe? Então, todas as experiências são importantes. Não vamos ver só o passado. Vamos ver da onde isso surgiu e o quanto isso te afeta hoje, né? Então, não tem como eu eliminar o passado, porque às vezes se no passado eu, por exemplo, vamos usar um caso hipotético, ok? Não é via de regra, é só uma hipótese. Vamos pensar alguém
que tenha tido uma função materna e tenha tido apenas uma presença paterna, não teve a função, sabe? Aquele pai que tá ali, mas não tá, né? Então me falta isso, me faltou uma função paterna, me faltou um não, me faltou um bloqueio, um acolhimento, me faltou um olhar, me faltou um respeito, sabe? Coisas lá da infância. Quando eu tô na vida adulta, pode ser que eu busque essa função em um companheiro, só que é lá de trás. Então, às vezes eu quero preencher algo que tá lá atrás, no presente. Então, às vezes, quando eu for me relacionar com um namorado, eu posso cobrar coisas dele que seja de um pai, não de um namorado. Então, eu dobro a cobrança, sabe? É por isso que vemos também o passado. Não é que, por exemplo, você vai chegar num setting e a pessoa vai dizer, me diga o seu passado. Não, são coisas que vão brotando ao longo da análise, sabe? Nossa, do nada você se lembra de situações. Olha, eu tô me lembrando agora que teve uma vez que eu esperei, que eu quis brincar com meu pai, mas que ele não pôde estar comigo. Sabe, coisas nesse sentido, né? Então, por isso que tem tudo a ver. Tá tudo relacionado. Todos os sintomas que você tem hoje. Sintomas o quê? De neurose, né? De ansiedade, sintomas de solidão, sintomas de... Tem raízes na infância. Tem raízes. Não são a única causa. Não é um único motivo. É por isso que, assim, por exemplo, né? Como eu tava falando no início, por que tem um alto índice de suicídio? As pessoas geralmente veem o último episódio do suicídio, mas não foi ele que causou o ato em si. São uma consequência de situações. Situações desde a infância. Vai tendo um acúmulo, um acúmulo, um acúmulo, um acúmulo. E é como se fosse a última gota em um copo cheio. Uma última situação. Então, nada é por acaso. Ninguém usa drogas por acaso. Ninguém... drogas de todas as maneiras, lícitas ou ilícitas. Ninguém se corta por acaso. Ninguém se mutila por acaso. Ninguém... entendem? Tudo tem um motivo. Nada é por acaso. Nada é por acaso. A Adriana colocou, por muito tempo me senti sozinha, mesmo em meio a várias pessoas. Em dado momento, comecei a avaliar as relações que tinha próximas, na verdade, não tinha reciprocidade, exatamente. Eu somente me doava, mas assim aprendi a amar minha própria companhia. Excelente esclarecimento, né? Porque quando a mensagem é muito grande eu não consigo ver. Exatamente, Adriana. Nós precisamos aprender a nos amar, né? A nos reconhecer. A partir do momento que eu aprendo a me olhar, a me reconhecer, fica mais fácil de eu lidar do outro. Fica mais fácil de eu não permitir pessoas que me ataquem, pessoas que me machuquem, sabe? Agora, quando eu não olho pra mim, quando eu não me respeito, eu acabo permitindo que essas pessoas fiquem. Eu acabo ficando nutrindo uma relação que não é recíproca. Aí eu me desgasto. Aí eu me sinto sozinho. É por isso que, assim, estou me sentindo sozinha? Preciso entender de onde vem essa solidão. De onde vem esse sentimento? Vem do ambiente que eu estou inserida? Vem das pessoas que estão ao meu redor? Ou é internamente? Ou é meu? Ou é um sentimento lá de trás? Sabe? Por isso que tenho esse sentimento, procuro terapia, procuro psicoterapia, é fundamental. É um investimento. O Jack colocou, o egoísta costuma ser um solitário? Aí a gente vai depender do que a gente está chamando de egoísmo, sabe? Porque para uns pode ser egoísta, para outros não. Aí depende. Mas existem muitas pessoas solitárias. A Priscila depois ela perguntou, minha pergunta chegou, o pessoal que tá perguntando embaixo, eu tô um pouquinho mais pra cima respondendo o pessoal, né? Mas eu vou chegar aí, peraí. Só um pouquinho. A Priscila colocou, a personalidade do ser humano é feita quando criança. Então, por isso que tudo que ocorre na vida adulta é consequência da infância. Exatamente. Percebo que você já tem um contato com a teoria, Vanessa. Boa complementação. Que bom que você gostou, Núbia.
O Renato colocou: solidão pode agravar um quadro de ansiedade ou síndrome do pânico? Sou paciente F41 e não gosto de ficar sozinho em casa. Bom, Renato, na psicanálise nós não vamos usar essas nomenclaturas da psiquiatria, né? Mas a partir do momento, nós podemos pensar às vezes que um sentimento de solidão pode causar esses outros sentimentos, não é? Porque se eu estou me sentindo sozinho, como que eu não vou ter um ataque de pânico? Se eu não tenho ninguém por perto, se eu não sinto que eu posso confiar em alguém. Então, tem vários tipos de situações que podem ser desencadeadas. Não vou usar esses rótulos, essas nomenclaturas, porque é da psiquiatria, né? Na psicanálise, que é da onde eu sigo, nós não se utilizamos disso, né? Não tô falando que é certo ou errado, só não utilizo. Mas a partir do momento que eu tenho algum sentimento incômodo, que tá pesado, procuro uma ajuda profissional. Com esse profissional eu vou trabalhando isso. Mas sim, pode agravar. A Lu colocou, Lu Souza: e como superar um sentimento ruim quando a casa está vazia? Com terapia. Porque eu preciso entender da onde vem, entende? Da onde tá vindo esse sentimento? Tá vindo de agora? É lá de trás? Já tá amontoado de outras situações? Já tá sendo um descrédito? Será que esse sentimento de solidão tá vindo porque eu tenho me abandonado? A Vanesca, ela colocou: mas Jéssica, noivei com um cara que conheci na internet. Foi a hora que a gente tava falando dos relacionamentos, né? Não tô dizendo que eu conhecer alguém pela internet e trazer isso pra realidade, né? Se eu trago isso pra realidade, ok. A questão é eu só ter essa relação via internet. Não é? Pra mim, não faz sentido, sabe? Relacionamento amoroso, só não sei. Pra mim não fica palpável, né? Pode ser que fique pra outras pessoas e tá tudo bem. Deixa eu ver aqui. Vou tentar responder todo mundo, então peraí. Tá terminando já, eu acho. A Nicole colocou: pra mim, solidão é ter um vazio grande, tão grande que afeta em relacionamento às outras pessoas. Bingo, Nicole. É isso mesmo. E a gente precisa entender, é uma lacuna, né? Nós vamos falar que é uma lacuna que tá em aberto. Essa solidão vem do quê? Será que ela vem de uma falta de uma função paterna ou materna? Sabe? Será que ela vem da falta de um olhar reconhecedor do outro? Será que ela vem da falta do meu olhar reconhecedor por mim mesmo? Entendem? A Nalu colocou: solidão é me sentir abandonada. Sim, abandonada de dois aspectos, do outro e a mim mesmo. Tem essa hipótese também. Será que você tem se abandonado? A Daniele colocou: muitos afirmam gostar da solidão. Porém, em alguns casos, essa afirmação pode não passar de uma formação reativa para o medo de sofrer ao se relacionar. Sim, talvez é um modo de eu me afastar. Eu dizer que gosto de solidão. O ser humano não gosta de ficar sozinho ao extremo. Eu gosto de ter momentos, né, meus, momentos que eu posso fazer as minhas coisas, né, e tal. É importante isso, é importante que você tenha a sua vida separado do seu cônjuge, né? É importante que você tenha laços, enfim, mas não o tempo todo, não uma vida inteira, né? Aí eu estou negando isso. Aí eu estou me afastando das pessoas dizendo que eu quero viver sozinho eternamente. Não, ninguém quer isso. O Ítalo colocou: e quando mesmo a relação estando relativamente bem, não conseguimos entender que está sozinho. Pode ser melhor, mas mantemos o outro, já que parece estar tudo bem. Já que às vezes eu posso estar fantasiando aquela situação, né? Às vezes não tá tudo bem, mas eu quero acreditar que esteja, né? Então eu começo a arrumar desculpas pro erro do outro. Lembra que a gente falou um pouquinho antes? Agora, como entender?
Aí eu preciso começar a olhar pra mim, né? O que eu espero de uma relação? Será que o que eu espero é o que o outro tem me dado? Será que o que eu desejo que o outro faça por mim, o outro pode fazer? Porque às vezes ele não pode. E às vezes eu preciso entender o que é importante ou não. Então, para eu poder entender se eu tô em dúvida, se eu comecei a pensar mais, será que é isso que eu quero? Será que não é isso que eu quero? Procura uma ajuda profissional e vai entender. Será? Porque às vezes eu acabo abarrotando de um relacionamento de outras questões que não é do relacionamento. Faz sentido? Vanusa, procura uma ajuda profissional. Alguém que possa te ajudar. O Joelso colocou amigo de verdade, ou seja, aquele que você pode confiar em qualquer situação. É muito raro. Acho que temos muitos conhecidos e colegas e não amigos. Sim, a gente encontra amigos, sim. São poucos. Eu realmente concordo com isso. Nós não vamos ter 5.000 amigos, né? Nós vamos ter alguém mais próximo com quem eu possa confiar. Mas se eu tiver um, já tá ótimo, né? Se eu tiver uma pessoa com quem eu possa confiar e que eu possa ter um aconchego, isso já é ótimo. Não precisamos de quantidade, precisamos de qualidade. Exatamente, ele depois complementou, né? Solidão é estar rodeado de pessoas, ter 500 amigos no Facebook e saber que, na verdade, você não pode contar com eles quando mais precisa. É por isso que eu tenho que nutrir vínculos reais também, né? Não que o outro não seja real, não que virtual não seja real, mas vínculos no meu dia a dia, não é? Preciso também estar aberto. A Patrícia colocou, aceitava tudo na relação, com medo de ficar só, mas ao acertar tudo, porque ele pedia, me sentia mais só que nunca. Por quê? Porque você estava se deixando de lado. Quando eu só faço o que o outro quer, quando eu só assumo o desejo do outro, eu não tô olhando pra mim. E eu não tô vendo o meu desejo, né? Aí eu tô me abandonando, não o outro. Então, por isso que muitas vezes eu preciso dizer não pro outro, sendo um sim pra mim. Não dá pra eu fazer tudo que o outro quer quando o outro quer. Dentro de uma relação precisa ser 50-50, né? Horas eu vou ceder, horas você vai ceder. Não dá pra só um lado ceder, não é? Senão desgasta, senão eu me machuco. E aí eu procuro uma ajuda profissional. O Wellington colocou, boa noite. No processo psicoterápico, essa solidão poderia ser uma melancolia ou um mecanismo de defesa? Olha, ela pode estar tanto no mecanismo de defesa, né? Se nós formos pensar na melancolia, por exemplo, a melancolia é a forma como eu me relaciono com o objeto, né? É quando eu e o objeto tivemos um tipo de relação narcisista por espelho, quando nós somos a mesma coisa, quando não há essa divisão do eu e você, sabe? E aí quando eu perco esse objeto, né, é como se eu perdesse parte de mim. Isso é melancolia, a forma como eu me relaciono com o objeto. Agora, esse sentimento de solidão, sim, ele pode estar presente também na melancolia, né? Porque eu me sinto sozinho de alguma maneira. É que tá ligado a tantas coisas. O sentimento de solidão em si, ele não é algo isolado, sabe? Ele tá relacionado com outras situações, ele tá relacionado com outros sentimentos. Por exemplo, o sentimento de solidão pode estar ligado, pode não, está ligado, né, a um ego fragilizado, sabe? Que bom que você gostou, Mayara. A Sheila colocou boa noite, fala um pouco sobre o processo de luto depois de um divórcio, por favor. Nós podemos falar sobre isso em uma próxima live, senão vai ficar muito extenso e a gente vai fugir um pouquinho do tema. Mas eu vou pegar esse tema para uma próxima live, quem sabe. A Ruth colocou, sou estudante de psicologia do 7º período e me sinto só. Ruth, procura uma ajuda profissional. Você, principalmente, que está estudando psicologia, precisa entrar em contato com isso também.
Também, Ruth. Ela colocou, né? A grama do vizinho só é mais verde porque é sintética, só acho. Talvez seja mesmo. Giselda, esse tipo de resposta a gente pode deixar para uma outra live. Foge um pouquinho do tema e nós já estamos finalizando, né? Só vou terminar de responder o pessoal. A Patrícia colocou, até onde fazer tudo pela pessoa pode te deixar só. E quando você resolve se afastar, a gente se sente pior. Porque muitas vezes eu vivo por tanto tempo fazendo para o outro, vivendo para o outro, pensando pelo outro, né? Agindo pelo outro, que quando eu começo a fazer por mim, eu começo a me sentir culpada. Será que eu tô sendo egoísta? Será que eu tô machucando o outro? Sabe? Eu começo a me questionar. E é por isso que eu preciso de um profissional estar junto comigo. Para que ele consiga olhar para a situação, para que ele esteja junto comigo nessa demanda. Não é tão fácil assim, né? É algo doloroso, é algo difícil. Entende? Mas é importante se afastar se aquilo tá te machucando. A Patrícia colocou, tem um irmão que fica isolado, só dormindo o dia inteiro e acha que minha mãe é culpada de tudo. É um sintoma de solidão? É que solidão, gente, ela não tá como uma doença, ela tá como um sintoma. Eu estou me sentindo sozinho. E se eu estou me sentindo sozinha, é porque eu realmente esteja sozinho, né? O que pode ser feito é você tentar se aproximar mais dele, tentar entender o que está acontecendo, né? Por exemplo, adolescentes, eles se isolam muito facilmente. Por quê? Porque ninguém quer ouvir. Ninguém quer ouvir um adolescente, não é? As pessoas não querem ouvir hoje em dia. Ouvir é difícil. É aí que tá. As pessoas querem ser ouvidas, mas não tem ninguém querendo ouvir. Isabelle, procure então o curso, faça o curso de psicologia. Que bom que você gosta. A Ruth colocou, se a pessoa está machucada e afasta as pessoas de si, deve insistir em procurar para vencer essa barreira, deve procurar uma ajuda profissional para entender tudo o que está acontecendo. Que bom, Lu, que você compartilhou. Muito obrigada. A Ruth pediu para eu repetir, né, as fases do Sigmund Freud. São 4 fases do desenvolvimento libidinal do ser humano, que é a fase oral, fase anal, fase fálica e genital. Quem tem interesse em grupos de estudos de psicanálise, eu ofereço um online por R$50 mensais, um valor bem simbólico, né, para que várias pessoas possam chegar a essa compreensão. Mas é estudo teórico mesmo. Lá eu explico as fases, explico os conceitos, teoria mesmo, né, de psicanálise. Aí vocês podem entrar em contato por inbox comigo. Muito obrigada, Luiz Alfredo. A Raimunda colocou, por que não consigo tomar decisão sozinha? É uma boa pergunta, né? Por que às vezes eu fico esperando que o outro decida por mim? Porque às vezes tem um ganho tem um ganho secundário de quando eu deixo que o outro escolha, sabe? Quando eu não escolho, quando eu peço que o outro escolha por mim. Por quê? Porque aí eu me livro da culpa. Aí eu jogo pro outro, tá vendo? O você escolheu deu errado. Entende? Então às vezes eu me livro da culpa. Por isso que eu deixo que o outro escolha por mim. Tudo na vida tem uma parte boa e uma parte ruim. Eu preciso entender o que é essencial para mim, o que é importante para mim. Por isso que eu vou para uma questão, para uma psicoterapia, perdão. A Jade Santos colocou, meu pai me abandonou quando criança. Hoje sou muito carente, o que fazer? Já sou independente, mas sou carente. Tá relacionado ao que eu tava explicando. Lembra aquele exemplo? Não tive a função do pai. Tá exatamente aí. Jade, procura uma ajuda profissional. Você vai entrar em um trabalho, um tratamento psicoterápico junto com o profissional e juntos você vai conseguir a viver com isso, né? Aprender a lidar, aprender a olhar para si. Fundamental, importantíssimo. Procure uma ajuda profissional. Sabe? Um psicoterapeuta, alguém que você confie, alguém que você tenha empatia por isso, né?
para que juntos vocês consigam, você consiga olhar para essa carência, entender de onde ela vem, porque ela tá aí, porque ela permanece. Importante. O Gleidson colocou, tinha um amigo que se suicidou. Você acha que ele foi... Ai, não... Desculpa, não sei. Bom, pessoal, nós já vamos finalizar a live, né? Já deu mais de 1h30 de live, né? Passou das expectativas. O Joelson fez uma pergunta, como lidar com a solidão após um término de um namoro? Aí a gente vai falar de um processo de luto, né? Após um fim. O entender quanto aquela pessoa era importante, por que esse relacionamento terminou e como a minha vida vai seguir agora sem ela. Entende? Então eu preciso procurar uma ajuda profissional. Mayara, que bom que você gostou. É apaixonada pela psicanálise? Quando eu lhe escuto, me encanto muito mais. Que bom, fico feliz que goste. Sim, Janair, algumas vezes sim. Muito obrigada, Patrícia. Sheila, eu te pergunto, porque ela fez a pergunta, né? Como com o excesso de solidão, pode-se chegar a uma depressão? E se eu inverter essa pergunta, será que depressão não é uma solidão? Tá tudo coligado, né? Me chama por inbox, Cristina. O Joel se colocou grato por aprender com quem entender do assunto. Parabéns, obrigado por compartilhar. Que bom que vocês gostaram. Então, assim, chegou, né, a temática. Às vezes eu fiquei um pouco preocupada nesse sentido de ficar muito questionador, né? Mas eu acho que esse foi o grande intuito, né? Eu pensar, da onde vem? Porque o tema central foi solidão. Por que eu me sinto sozinho quando eu tô cercado de pessoas? Então é começar a olhar mesmo, né, para os tipos de relacionamentos que eu tenho, o tipo de relação que eu tenho comigo e o que eu tenho com o outro. O que eu tenho percebido, o que eu tenho permitido, o que eu tenho buscado, não é? Tá tudo correlacionado. E sim, esse sentimento de solidão é comum, infelizmente. Vamos pensar em um tempo em que isso não seja tão comum. Mas sim, em muitos casos é bem comum, né? Em uma sociedade que está cada vez buscando mais criar muros, barreiras que te afastam do outro, não é? Bom, pessoal, muito obrigada por quem esteve aqui, por quem comentou, por quem compartilhou o pensamento, porque pensou junto, né? Isso realmente foi importante. Eu realmente queria expandir o pensamento a partir do que vocês traziam, que eu acho que isso é bem legal. Muito importante. Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada por todo mundo que esteve aqui, né? Realmente sem vocês não teríamos live hoje. Caso vocês queiram me encontrar, depois, terminando a live, já tem a minha página no Facebook. Vocês podem me mandar mensagens por lá, né? Caso alguém queira entrar em contato. Nas redes sociais, vocês vão me encontrar como jessicakm.psico. Também deixei na descrição do vídeo, que vai ser publicado daqui a pouco. Muito obrigado, tenham todos uma boa noite, sintam-se abraçados, né? Um beijo para vocês. E até a próxima. Patrícia, qual que é a sua pergunta? Eu já respondi ela, não sei se você estava. Muito obrigada, Cristina, que bom que você gostou. Gleidson, não tem como eu responder a sua pergunta, não sei, não tem como eu saber. Se Alessandro colocou muito bom seu trabalho, parabéns, sempre acompanho. Muito obrigada, que bom que você tá aqui, né? Muito obrigada pelo carinho. A Vanilza, muito bom ouvir você, foi muito esclarecedor nas questões relacionadas à solidão. Patrícia, se eu não respondi a sua pergunta, depois me manda por inbox. Preciso encerrar agora a live, ok? Um beijo pra vocês e até a próxima, ok? Tchau, tchau, gente. Uma boa noite pra todos e uma boa semana.